Bom, gente, vamos falar sobre um assunto que muitas vezes eu percebo e Lorena também, a gente percebe. Tem pessoas que começam um tratamento psicológico e não dão continuidade. Às vezes param no meio do caminho. Parar no meio do caminho porque o especialista disse, beleza, ótimo. Mas e se você é daquele tipo que vai fazer um tratamento psicológico e simplesmente não dá continuidade? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o Dr. Carlos Aragão Neto. Isso tem acontecido muito, por exemplo, das pessoas quando vão cuidar da sua saúde mental, elas não têm aquela continuidade, não têm um cuidado de continuar, param no meio do caminho por conta própria e muitas vezes não percebem que isso pode ser um alerta. Por exemplo, eu comecei um tratamento e eu mesma parei porque eu achei que estou bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É muito comum, Vanusa. É mesmo. Infelizmente, ainda é muito comum, né? Porque, como você bem disse, essa avaliação, por isso que o nome é processo de psicoterapia. O que é um processo? É algo que começa e que precisa ter uma continuidade, e esse tempo, logicamente, ele é muito particular, né, das demandas que chegam e da própria pessoa. Mas eu já vi dezenas de casos, né, de pessoas que, falando da minha experiência, mas isso é muito comum, que ao perceber o menor sinal de melhora, digamos assim, no seu quadro, a pessoa abandona o tratamento, né? E isso tanto vale para a psicoterapia como para o tratamento psiquiátrico, né? O que envolve um risco ainda maior. Ou seja, você, quando está fazendo o acompanhamento com um médico psiquiatra, são remédios controlados, que eles precisam de um tempo. Desmamar, muitas vezes, para quando ajustar parar, né? durante o tratamento e depois de um tempo para desmamar. Então é muito comum as pessoas pararem não só a terapia, mas simplesmente do dia para a noite, com um sinal de melhora, abandonarem também o tratamento médico. E isso é muito perigoso, porque tem que ter um protocolo, né, de desmame orientado pelo médico. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque é um processo contínuo, tem que ser feito as pausas, né? Tem que recomeçar. Isso tudo é o profissional que vai saber? Os dois, na minha opinião, os dois. Sim. Porque ali, claro que a opinião do profissional é muito importante, a sua sensibilidade, a sua experiência, mas, pelo menos, quando eu vou espaçar um pouco mais as sessões, de repente a pessoa está com a frequência semanal, e a gente observa que já é possível, com segurança, ter uma frequência quinzenal ou mesmo mensal, né, que aí já não deixa de ser um processo, mas um plantão psicológico. Ou seja, tudo isso é negociado e observado, na minha opinião, entre os dois. Claro que com a opinião do profissional tendo prevalência. A questão é que, com a ideia de processo, muitas vezes as pessoas, por não terem paciência ou por algumas opiniões de fora, né, que muitas vezes são contrárias aos tratamentos de saúde mental, então elas são influenciadas e aí deixam desavisadamente, o que é ruim. Porque muitas vezes chega-se ao consultório da psicologia com uma queixa mais forte, digamos, mais significativa. Sim. Às vezes comportamentos de risco, mas nem sempre. E aí, aquela crise, ela, de repente, em algum tempo, que vai depender de vários fatores, ela está sanada, vamos dizer assim. A pessoa saiu da crise maior, mais significativa. Mas aquela crise não caiu do céu, não veio do nada. Tem fatores, não só, sempre multifatorial, fatores que influenciaram aquela crise, certo? Então, depois de a gente trabalhar aquele foco mais importante, é necessário que a gente cuide daqueles fatores de risco que trouxeram ou que levaram a pessoa até aquele momento de crise.
E tudo isso, né, demanda tempo, demanda consistência no tratamento, mas eu não estou aqui defendendo que todas as pessoas precisam fazer psicoterapia a vida toda sim. e tal. Depende muito. Eu faço psicoterapia toda segunda-feira, independente de eu estar num momento mais desafiador ou não. Porque é lidando também com pessoas o tempo todo e tem que estar também alimentando e cuidando dessa saúde mental. Aí eu pergunto para o nosso psicólogo, essa história de cuidar da saúde mental também de uma certa forma, é transformar essa culpa de uma certa forma também em responsabilidade? Que às vezes as pessoas também não querem ter essa responsabilidade e depois ficam se culpando. Então, essa tua pergunta é muito interessante. E eu vou usar uma metáfora para colocar essa questão. Mas antes disso, eu não posso deixar de dar o destaque, que é o seguinte: a saúde mental, os cuidados com a saúde mental devem ser a vida toda, diariamente. Né? Porque a saúde mental, Vanusa e telespectadores, é o fiel da balança. Para mim, a saúde mental é o bem mais precioso da sociedade do século XXI. Entre todos, tem muita coisa importante, mas eu considero que, especialmente no século XXI, a saúde mental é o bem mais precioso. E é o fiel da balança. Não adianta você ser uma jornalista brilhante se você está deprimido em casa. Não adianta você ver atletas de altíssimo rendimento, véspera de competição olímpica, desistirem. O sinal vem. Da competição. O sinal vai acusar ali que algo não está legal. Não adianta você ser uma pessoa de muita fé se você não consegue ir para a igreja. Então a saúde mental, todas as dimensões são importantes. Todas, intelectual, social, cultural, tudo é importante. Mas a saúde mental é o fiel da balança. E voltando para a sua pergunta, é interessante. Porque, de fato, a culpa é um sentimento muito traiçoeiro e que corrói, né, a alma da pessoa, a psique da pessoa. E a gente precisa olhar muito para isso. Imagina o seguinte: você tem 3 portas. Você tem a porta do passado, a porta do presente e a porta do futuro. Boa parte das pessoas, especialmente aquelas que estão em momentos mais turbulentos, mas não só, entram na porta do passado, estendem uma cadeira e ficam lá. O que tem na porta do passado? Nada. Tem memórias da sua história de vida. Via de regra, as pessoas entram na porta do passado para achar culpa, ressentimento, remorso, mágoa. Poucas vezes, principalmente para quem está em momentos assim mais desafiadores, você resgata alguma coisa que foi positiva, de que você conquistou, de que foi uma vitória e tal. A porta do futuro, essa não tem absolutamente nada. Daqui a 1 minuto, eu não sei o que vai acontecer. Não tem nada. Tem as minhas expectativas, as minhas projeções, que é claro que é importante a gente saber onde quer chegar. Uma empresa precisa do seu planejamento estratégico, mas a garantia é sempre zero. Zero. Está aí a pandemia para provar. Né? Então, a única porta onde algo está acontecendo agora é a do presente. Para mim, é a menos frequentada. Eu acredito. Que é o agora, que é a presença. Sempre preocupado com o que vem. É como se eu estivesse conversando com você aqui e pensando no boleto ou pensando no que eu fiz ontem, e daqui a pouco eu estaria totalmente ausente falando com você. É muito comum. E hoje, com o excesso de tela, de tecnologia, então é muito importante essa questão, porque se eu for entrar só na porta do passado, que já me gera angústia, que me gera sentimentos negativos, e a do futuro, que é a que me gera ansiedade. O que é ansiedade de uma forma muito simplista? Sou eu me projetar no futuro, ou então querer que o futuro seja agora. Eu queria que o Natal fosse hoje. Você vai ficar querendo, porque o Natal vai ser no dia 25 de dezembro desse ano. Né? Então, se eu quero programar alguma coisa para o Natal, bom, aí é outra história. Mas o Natal vai ser lá. Hoje é hoje. Agora, se eu fico pensando lá, eu perco tração, eu perco aterramento no dia de hoje. E então, quando eu chegar no Natal, aquilo que eu tinha planejado, possivelmente não vai acontecer. Então, assim, poderíamos chamar a atenção das pessoas que o agora,
que você provavelmente não entra, não bate nessa porta, não tá ali dentro, é justamente o que está atrapalhando você conquistar esse Natal no futuro e te atrasando porque você tá querendo mexer onde tu não volta mais. Como é que você chegou agora comigo na entrevista? Depois que passou pela anterior. Verdade. Você tinha uma sequência, então você estava concentrada na primeira entrevista que eu vi, depois na segunda e agora aqui. Para chegar aqui, você teve que entrar, né, com a sua presença antes. Então, aí você diz, Carlos, mas isso é óbvio. É óbvio. O problema é que o óbvio, como eu gosto de falar, ele é acessível a todos. O óbvio está aqui, mas é acessado por poucos. Verdade. E aí é onde gera culpa, se você não estiver vivendo agora, e nem te gera responsabilidade se você estiver preocupado com o que ainda vem. Exato. E por falar em culpa, já que você deu esse destaque, para mim, o antídoto que eu consegui construir ao longo da minha vida, especialmente da minha carreira clínica, é o seguinte: eu me culpo porque eu fiz alguma coisa que eu considero equivocada, ou não fiz aquilo que eu gostaria de fazer e tal, em determinado momento da minha vida. A questão é que eu quero comparar circunstâncias diferentes com a mesma, ou seja, a Vanusa de hoje tem o mesmo nome, o mesmo CPF, nem sei se tem o mesmo endereço de 5 anos atrás, por exemplo. Então, é a Vanusa, mas é outra pessoa hoje. Por quê? Porque as circunstâncias da tua vida eram umas lá atrás e hoje são outras. Então, hoje eu tenho filhos, antes eu não tinha. E aí eu quero comparar circunstâncias diferentes. Eu queria que o Carlos de hoje tivesse ontem para não fazer aquilo que fez de forma equivocada ou para ter feito aquilo que não fez. Ou seja, não resolve nada e eu me angustio e eu me culpo e tal. Culpa é um sentimento de onipotência, é a maior definição de culpa que eu já vi. Por quê? Porque é como se eu quisesse controlar todas as variáveis do meu passado. E então, sabe aquela coisa assim, eu vejo muito isso na clínica, mas se eu tivesse em casa, o meu filho não teria feito aquilo, por exemplo. Mas você não estava. Você não tinha bola de cristal para saber que ao sair, seu filho ia fazer alguma coisa. Parar de ficar se culpando, né? Então, E viver. Esse é um jogo que tem que ser muito bem jogado, senão isso corrói a nossa alma. Então, assim, há uma necessidade, então, da gente cuidar da nossa saúde mental de forma contínua, esperar também para saber qual é o momento certo de você chegar a uma resposta, porque tem gente que começa um tratamento e sai do tratamento sem respostas nenhuma, porque provavelmente não esperou, porque provavelmente não entendeu aonde deveria chegar realmente. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa e para aquelas pessoas que querem cuidar da saúde mental, mas muitas vezes não cuidam dessa parte contínua, né? Bom, primeiro, mais uma vez, para mim a saúde mental é o fiel da balança. São cuidados contínuos. Como você deve cuidar do seu corpo, né? Do seu trabalho, da sua profissão. E a gente precisa observar, quando eu devo procurar ajuda? É uma pergunta que sempre se faz. Quando eu perceber que a minha vida está se tornando disfuncional. Então tem alguns sinais que eu posso deixar aqui, que são sinais de alerta, não quer dizer que a pessoa já esteja no fundo do poço, mas provavelmente sinalizam que a pessoa não está bem. Por exemplo, mudanças bruscas de comportamento, isolamento social, tristeza profunda, aquela melancolia que não passa, anedonia, que é quando você vai gradativamente perdendo o prazer naquilo que você tinha prazer anteriormente. Então a gente precisa estar atento a esses sinais, caso eles se manifestem. E deixo também uma sugestão para que a gente observe alguns pontos, como fatores de proteção. O primeiro deles, prática regular de atividade física. Lógico, cuidados com a alimentação, mas prática regular de atividade física. 2, contato com a natureza. 3, cultivar um bom padrão de sono. E observar como estão as nossas relações. E muito cuidado, porque quando isso não está no nosso cotidiano, via de regra,
é por causa do excesso de tecnologia, do excesso de tela, que impede as pessoas hoje de dormirem bem, de terem contato com a natureza, porque no seu tempo de folga estão enfiados numa tela, de fazerem atividade física muitas vezes, especialmente a garotada. Então, muito cuidado com a questão do excesso de tela. Para mim, é o grande problema que a humanidade vivencia hoje, experimenta hoje e que está diretamente ligado à qualidade de saúde mental. Muito bom. Gostei muito de conversar com você, Carlos. Muito obrigada de verdade. E agradeço e quero que você deixe o seu Instagram para as pessoas que quiserem entrar em contato com você. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço e contem comigo. Tá bom. O meu Instagram, que está na tela, Isso. é o @Carlos Aragão Neto. @Carlos Aragão Neto. Obrigado. Obrigada a você, tá bom?